sejam muito bem-vindos a mais um Descompressão Corporativa da Felipelli. Hoje nós temos o convidado Tiago Godoy, que ele é um especialista em finanças familiares, autor de best-sellers como Emoções Financeiras e Dinheiro em Família. Ele é escritor, palestrante e trabalha muito com gestão corporativa, mundo corporativo, né, Tiago? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você é ocupado de estar aqui com a gente, dando esse tempo. Obrigado pelo convite, Adriano. Prazer estar falando com você aqui e com o pessoal que está ouvindo. E eu acho que esse tema, né, que você fala é um tema muito atual, muito preocupante. Sim. É, eu acho que as pessoas têm que se organizar, nem sempre a gente sabe se organizar, né? É, a gente não vem com educação familiar, financeira, e nem na Uhum. escola, em nenhum lugar. E algumas profissões, pior ainda. Imagina eu que vim de humanas, fiz psicologia, qual é a formação financeira que eu tive? Zero. Então, a gente precisa muito te ouvir, saber de você, e não tem como a gente não ver nas notícias, né, que o endividamento hoje das famílias brasileiras tem crescido muito. Em 2025 cresceu, acho que mais de 70%, se não me engano, né? Aí você deve saber esses números melhores que eu. Uhum. E a gente está com uma Selic de 15%. Quem tem dinheiro está ótimo, mas quem tem dívida está na roça, né? Então a gente está Ah, com dificuldade dessas demandas, e esses dados são muito preocupantes, né, nesse cenário que a gente tem. E eu agora vou te falar, como empresária, também tenho minhas preocupações, porque agora, a partir desse ano, toda a área de serviços mudou também o imposto que a gente vai ter que mudar. Então, a distribuição de lucro que você tinha, você também tem que se organizar, porque você vai pagar um negócio que você já pagou um monte. Enfim, queremos te ouvir aqui. legal. Bom, obrigado de novo pelo convite. Você mencionou, para mim, que sou de humanas, é mais difícil. Mas olha, se eu te disser que a galera de exatas, vamos dizer, ou de outras áreas que sejam, também não tem essa organização. E muitas vezes eu vi, até no mercado financeiro, onde a gente vê pessoas tecnicamente muito boas em gestão, em finanças, em investimentos, mas na vida pessoal, na vida individual, elas não estão bem. Não estão bem como poderiam estar, muitas estão muito desequilibradas, porque é o que eu falo, inclusive o meu primeiro livro, Emoções Financeiras, ele trata justamente disso. Porque quando a gente fala de dinheiro, há um senso comum de que a questão técnica é o mais importante. É claro que a questão técnica é muito importante, você entender sobre investimento, sobre taxa de juros, entender para você não pegar um empréstimo caro, para você não pegar um produto como tem muitos golpes hoje, pirâmide, porque a pessoa não sabe o que que é uma taxa de juros aceitável, ela não sabe. 3% ao mês. Aí o cara não sabe que 3% ao mês é muita coisa. Ele acha que tá bom, 3% ao mês tá bom. E aí, na hora que você vê a pirâmide que ele entrou. Então, há muito desconhecimento técnico em relação ao mundo financeiro e é importantíssimo que a gente faça essa educação financeira. Mas, junto com essa educação financeira técnica, é essencial que a gente fale sobre a questão emocional, comportamental, de como a gente, ser humano, lida com o dinheiro. Porque não é tão óbvio, não é nada simples, porque toda essa construção do dinheiro, a invenção do dinheiro, foi tudo uma criação do ser humano, claro, mas para lidar com uma abstração muito grande, que é a medida de valor das trocas, né? O dinheiro, né, não é sempre que ele existiu. Lá atrás, há muitos milhares de anos, os seres humanos praticavam escambo, né? E o escambo sempre foi muito natural. Isso foi algo que foi, né, se a gente pega toda a história, a antropologia, sociedades pré-agrárias, né, sociedades que não tinham agricultura ainda, mas eu tinha um pequeno, já começaram a se tornar sedentárias, né, estarem em lugares fixos, e mesmo as nômades anteriores, as populações nômades, que foram a maior parte da nossa evolução, o ser humano sempre praticou o escambo, ou seja, cara, eu tô lá, minha tribo foi lá, a gente passou por uma praia, pegou as conchas, foi para o interior, lá no interiorzão, as tribos do interior não tinham conchas, era um artigo muito escasso, muito valorizado. Então, tem relatos da prática do escambo desde sempre, desde que o mundo é mundo, nas escavações mais antigas de fósseis humanos. Isso foi evoluindo com o tempo,
né? No início da agricultura também se usava como medida de valor, as commodities principalmente, né? Então, a soja foi durante muito tempo uma moeda de valor, o próprio sal, daí vem o nome salário, né? O salário era também um produto que era um produto padrão, então você meio que padronizava aquilo ali meio de um produto que era muito importante para a economia. Foi feito depois a mesma coisa com padrão ouro, né? As metais, pedras preciosas, principalmente o ouro, foram muito tempo essa representação do dinheiro, até não tanto tempo atrás. As moedas eram realmente feitas de ouro, né? Século XVIII, século XVII, as moedas eram feitas de ouro. E a criação do dinheiro foi para ter essa criação de valor em cima de algo intangível. Se a gente for parar para pensar, não tem nenhuma utilidade objetiva o dinheiro. A gente usa dinheiro para trocar por alguma coisa. A gente ganha dinheiro porque a gente trocou o dinheiro, alguma coisa pelo dinheiro. Ele não é de fato algo palpável. Hoje em dia, então, que é digital, menos ainda, é apenas um número. E quando era o dinheiro físico, era apenas um pedaço de papel, uma moeda, não tem um valor. Você não gosta de comer, isso eu quero dizer, não gosta de comer o dinheiro se estiver com fome. Então, por que eu estou falando tudo isso, Adriana? Porque essa abstração toda que foi construída em cima do dinheiro é o que faz a gente ter uma capacidade de muito pouca facilidade em lidar com ele. A geral é isso, as pessoas não têm facilidade. Não são ensinadas na infância, é um tabu, não falam, não conversam, não exprimem, não lidam com o dinheiro desde cedo, chegam na idade adulta sem ter nenhum conhecimento, sem ter nenhuma prática. Então, é muito importante que a gente entenda essa dificuldade toda do ser humano lidar com o dinheiro. E aí, assim, nosso trabalho, né, na Papai Financeiro é de trazer essa visão, primeiro, de que o dinheiro precisa estar bem organizado na tua vida, não para você ser o investidor próximo Warren Buffett, mas para você ter um equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, você concorda que tecnicamente eu não preciso de ir para grandes conhecimentos. Então, tomar decisões com planejamento, tomar decisões com conhecimento, tomar decisões de maneira calcada em dados e com, primeiro de tudo, o autoconhecimento. Por que estou tomando essa decisão? Qual que é o fundamento que me move a tomar essa decisão? Se eu não me pergunto isso para mim mesmo, se eu não pergunto isso para minha família, eu começo a tomar decisões no automático de forma tal que eu vou, na hora que olhar para o problema da dívida, o problema do, eu vou, como é que eu cheguei aqui? E o que eu mais escuto todo dia na internet, a gente tem, leio, né, principalmente leio, né, nas mensagens, é assim: caramba, eu ganho bem. A pessoa coloca lá: eu ganho 10 mil, 15 mil, 20 mil, e não sei para onde vai meu dinheiro. Não sei o que acontece. E aí a pessoa começa a achar que o problema é porque é a esposa que tem problema é o chefe que tem problema é o Brasil, que é um problema. E se ela tem uma renda minimamente razoável, não faz sentido ela estar com dívida. E se você olhar os dados, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Na Europa é a mesma coisa. É parecido até. É, principalmente Estados Unidos pela cultura do consumo, né? Então você tem pessoas com a renda média maior, endividadas do mesmo jeito. Então, não é simplesmente ganhar mais, tem a ver com você lidar com o dinheiro de uma maneira mais equilibrada e mais responsável. O áudio, você tá no mudo. Tá no- São culturas, né, que você vê que são mais consumistas e que têm essa necessidade, até às vezes, falando de emoção, né, que a gente estava falando aqui, tem uma questão muito também ligada à autoestima, o que que eu posso demonstrar, o que que eu posso a- ter para ser. É uma confusão isso, né? Na verdade, eu não preciso ter para ser, né? Eu tenho que ser primeiro, e isso é o absoluto. Mas a gente tem uma sociedade hoje muito baseada nessa questão do ter para ter um lugar na sociedade, para se sentir com pertencimento. Você deve ver isso todos os dias. Totalmente. Isso é muito forte, eu falo muito isso também.
Porque quando você for ver a pessoa, o que está originando isso, por isso que o autoconhecimento é essencial, o que está originando esse processo tóxico na relação com o dinheiro, muitas vezes, claro, junta tudo, nunca é uma coisa só, né? Sim. A gente também não pode tentar simplificar os problemas. Cada pessoa tem uma maneira, é uma equação, é um algoritmo, né? Uma equação, mas é uma somatória. Então, muitas vezes não aprendi a lidar com isso, uma coisa. Uma outra coisa na minha casa, não é só que eu não aprendi, na minha casa sempre foi um caos. Outro ponto. Então Uhum. foi um caos, eu sempre vi que foi um caos. Dívida, problema, briga, errado, nunca tinha dinheiro para nada, ou quando tinha, tinha, mas ia embora. Ou tinha demais, até também tem isso, tá? A gente acha que não, tinha demais e meus pais viviam brigando, tinha demais e meu pai fez bobagem, teve demais e meu pai largou minha mãe, teve demais e eu fui criado também num descontrole. E quando eu assumi a empresa da família, eu não sabia usar dinheiro e fali minha família. Tem tudo, tudo quanto é tipo de história, mas é mais ou menos assim. Não aprendi, não foi equilibrado, foi um caos, eu vi sempre um problema, um caos, não fui orientado. Aí hoje preciso mostrar que eu tenho, preciso ter essa que a gente chama de crenças de status do dinheiro, realmente é um grupo de crenças na psicologia do dinheiro. E tô na bola de neve, tô num problema, não quero encarar. Não, e aí é o é para selar o problema, é assim, não vou olhar para esse negócio. E aí tem gente que vai, quem é da igreja reza, quem é do outro negócio faz assim, cada um recorre aos recursos que acredita serem os recursos que vão sanar o problema. Tem gente que vai rezar, tem gente que vai pegar um empréstimo, tem gente que vai falar com a agiota, tem gente que vai jogar no jogo do tigrinho, tem gente que vai vender uma Pagar um coisa, livro. É. tem de tudo. Então, nunca é encarar o problema, sempre é alguma coisa externa que vai me salvar. Eu percebo também que tem muitas pessoas que vivem muito no aqui e agora, como, como se o que a gente ganha hoje é exatamente o que a gente vai ganhar amanhã. E não é. A gente envelhece, a gente passa por fases. Então, a gente tem um crescimento, um pico, onde você constrói muita coisa, depois são poucas as pessoas que continuam tendo a mesma renda depois da aposentadoria. São muito poucas, Pouquíssimo. né? Então, as pessoas, a gente tem que pensar que o que a gente ganha hoje não é o que eu vou ganhar amanhã. Então, talvez eu não consiga nem manter o mesmo padrão, e às vezes nem deve mesmo, mas até porque também, né, a gente tem filho, numa época você tem um montante de dinheiro que você paga, que é a escola, que você conhece, né? Uhum, E todas as coisas periféricas a isso. Mas depois, por exemplo, eu já tenho filho que já saiu de casa. uhum, Então, a conta não é mais a mesma. Você não tem mais escola, você não tem mais faculdade, você não tem mais. É um adulto. Então, são fases de gastos também diferentes, sim. né? Mas ao mesmo tempo tem também os remédios que chegam mais depois, tem os cuidados que a gente tem que ter com imprevistos que podem aparecer depois. Verdade. Quando a Plano de saúde é uma gente, fortuna no plano Brasil. de saúde fica mais caro, você para de trabalhar, então você vai parar de gerar renda. Então são várias coisas que a gente não se prepara, e porque a gente não vai ter mais disposição para trabalhar como a gente trabalhava. E eu sempre falo isso, sabe, Adriana? Assim, é ótimo se quando eu vejo, assim, por exemplo, minha mãe que gosta, faz as coisas dela até hoje, tem 70 anos. Meu pai é o oposto, aposentou, não quer saber de nada, quer assistir futebol, não quer saber. Meu exemplo é muito assim. é, Minha mãe já quer fazer as coisas, mas que bom que minha mãe pode fazer as coisas sem precisar. Certo. Porque se ela tivesse 70 anos e precisasse trabalhar para viver, seria muito complicado. Obviamente eu ajudaria, obviamente meu irmão ajudaria, a gente faria algo nesse sentido, mas eu tenho certeza que para eles terem uma idade avançada e não precisarem de dinheiro dos filhos, não precisarem de dinheiro porque fizeram lá a construção financeira deles, é maravilhoso. Você chegar aos 60, 70 anos, depende da sua disposição, tendo uma segurança financeira total, é maravilhoso. O outro lado que é triste.
né? E eu vejo, trabalhando com famílias, eu vejo umas. É claro, estou falando aqui, não é da maioria, mas tem muita gente que tem essa cabeça do tipo, ah, não, meu filho vai, passou em medicina, vai garantia. E as pessoas acham que, eu falo isso, gente, filho não é INSS. E tem às vezes a pessoa que fala assim, ah, mas eu criei, eu gastei, investi, meu filho vai me ajudar. Meu Deus, Não, coitado desse filho, né? Então a gente tem que ter coitado, é. autonomia, sabe, Adriano? Tem que ter autonomia. A gente tem que buscar, claro, vai ter filhos custam caro, custam, a gente tem que ter planejamento, mas também a gente precisa olhar para o nosso futuro e ter e manter um padrão de vida, uma qualidade de vida mínima. O que que é o mínimo? É poder ir na farmácia comprar um remédio, que a gente não sabe o remédio vai ter que comprar amanhã, é pagar um bom plano de saúde, é você poder viajar. Pô, imagina que triste, a pessoa você trabalhou a vida inteira, chega na fase que você vai aposentar, você não consegue viajar porque você não tem dinheiro. Então, eu acho que é uma E a gente está construção do vivendo curto mais, né, prazo Tiago? para o longo prazo. Oi? A gente está vivendo mais, né? Muito mais. Por isso que a Previdência, você falou sobre os aposentados. Hoje a gente tem um fosso. A pessoa se aposenta, em média, com uma renda 5 vezes menor do que ela tinha na época de trabalho, né? Então a gente está falando, quando a gente vê as pesquisas, a pessoa tem uma expectativa de que vai se aposentar melhor do que está. Então você pergunta para a pessoa: você acha que você vai aposentar melhor, pior ou igual você está hoje? 40% acha que vai aposentar melhor, 30% acha que vai aposentar igual, e sobra lá mais uns 20, 30% que fala, não, talvez pior, porque a pessoa tem um pouco mais de consciência, mas a maioria Não tem essa acha que consciência. vai aposentar melhor, mas não faz nada. Aí você pergunta, tá bom, o que que você está fazendo para se aposentar melhor? Não, não faço nada. Ela está achando que o INSS vai aposentar ela melhor do que ela está. E não vai. É Claro só que não. piorar, e não é porque o governo XPTO vai entrar ou vai sair, ninguém vai resolver esse problema. Não há reforma para a Previdência que faça a pessoa ter uma aposentadoria melhor do que ela tem hoje. É uma questão Não. demográfica, o Japão não está conseguindo, você acha que a gente vai conseguir no Brasil? Não, e aqui nós Não temos um vai. problema também maior, que quando você pega que mais de 46 milhões de pessoas ganham Bolsa Família, e você tem 36 milhões, mais ou menos, que produzem, nós temos uma balança aí desequilibrada. Porque como é que você pode ter mais gente recebendo e menos gente trabalhando? Tem alguma coisa equivocada também, que a gente precisa, essa coisa assistencialista, a gente precisa É, ver eu, como funciona, eu, né? eu acho que isso é um ponto importante, tem que ser revisto. Eu acho que a gente tem que olhar para várias coisas em todo esse modelo que a gente está falando aqui de aposentadoria. A gente hoje tem uma massa de pessoas que está recebendo esse benefício, que é um benefício baixo, né? Ela tem um custo, mas é um benefício baixo. Tem que ser revisto os critérios, mas olha só, eu acho que quando a gente vê o contingente de pessoas que trabalha, vamos pensar que vai ter mais pessoas trabalhando do que tem agora, porque a gente vai, tiramos, digamos assim, fazer uma revisão no programa de transferência de renda. A gente não vai ter, mesmo assim, volume suficiente de pessoas para custearem uma previdência de aposentadoria para o contingente gigante de pessoas que vão estar Vai lá em aumentar, cima precisando da aposentadoria. sim, Então, de fato, é uma questão matemática. Não tem. A Europa está vivendo isso, o Japão está vivendo isso, o mundo está vivendo isso, que é um efeito da longevidade. É um efeito adverso. Tem vários efeitos positivos, mas um efeito adverso é a longevidade. A gente vive mais e por isso a gente precisa rever esse modelo também de aposentadoria, que é o que está acontecendo. Estamos espremendo para as pessoas mais velhas trabalharem, isso vai acabar acontecendo. Tem que ter revisão, de várias coisas. Acho que o Bolsa Família precisa de uma revisão. Não sou contra, tá? Oferecer assistência para quem está na baixa da baixa da baixa renda. Acho que a gente, concordo, como todo concordo. país
faz esse tipo de transferência. No Brasil, o número está extrapolando, o que, né, a gente tem que rever isso. E aí tem várias questões para a gente discutir, né? Eu acho que tem muita coisa aí no Brasil que a gente tem que rever aí para mudar como as coisas estão sendo feitas. Agora, Assim, mas nessa parte da aposentadoria é complexo. E na medida do possível, eu acho que de agora, de bate-pronto, a única coisa que você que está aí assistindo pode fazer de verdade é começar a poupar para o futuro. Porque não tem como você pensar em uma outra coisa que não seja isso. agora, o que você acha que se deve mais de 70%, acho que é 79% de aumento em 2025 de endividamento? Isso tem que ter alguma causa mais coletiva do que individual, embora a gente esteja falando de um indivíduo, Uhum. tem algum É. fator. É, o endividamento, o percentual, esse número que você está falando, que bate 80%, é o percentual de pessoas no Brasil que tem alguma dívida. Então a gente considera que 80% da população esteja endividada. Esse número está acima de 70% há muito tempo. Uau, trovão aqui. Esse número está acima de 72, 74, 75% há muito tempo. Muitos anos, 20 anos, alguma coisa assim. Isso aconteceu bastante também porque o acesso ao crédito no Brasil foi facilitado. Que, por um lado, foi muito positivo, deu acesso à população a comprar bens de consumo. Se você for lembrar, lá em 1997, 8, 9, dificilmente você vê uma pessoa pobre com uma máquina de lavar roupa ou com uma geladeira bacana. Então, deu acesso bastante às camadas mais baixas a comprarem bens de consumo que elas não tinham acesso, porque foi parcelando, né? Isso, por um lado, também foi ruim, porque criou essa cultura do parcelamento. Então, todo mundo está parcelando alguma coisa e isso já se classifica como uma dívida. O que Sim. aumentou recentemente mais, que tem dois principais fatores. O primeiro é que a gente teve mais problema, está tendo muito problema com jogo de aposta. Então, essa coisa das bets, jogos de aposta, isso virou um problema de saúde pública, porque eu vou em empresas todo dia praticamente, e a gente está vendo aí 70, 80% das pessoas que estão apostando. Eu tenho parceria com a construção civil, 85, 90%, dependendo, está com problema de dívida, por causa de jogo de aposta. Porque virou uma febre, todo mundo. Olha, nas empresas, Adriana, a gente já viu, não foi um nem dois relatos de colaboradores que são pequenos influenciadores, né? Não são pessoas, trabalham na empresa, tem lá um Instagram, um TikTok, sei lá, e ela fica vendendo para os colegas de trabalho, inclusive na internet, jogo de aposta. É embaixador de jogo de aposta na empresa. Então você faz um movimento para as pessoas se conscientizarem e o coleguinha tá lá querendo ganhar dinheiro em cima do outro para o outro É isso jogar. que eu ia falar, ele é que está ganhando, né? Ele Ele está tá ferrando o ganhando, outro, mas ele está ganhando. ele tá ganhando. Então isso é uma catástrofe que está É, acontecendo. é, Catástrofe. E é. junto a isso, a gente teve uma abertura muito grande no consignado também. Então você vê muito consignado, virou uma farra do consignado, todo mundo pega consignado. Eu digo assim, para que você está pegando o empréstimo? Para quê? Ah, é para comprar uma coisa. Para quê? Se você está pagando juros, ah, mas os juros é barato. Para quê? Eu sou contra você ficar pagando juros, a não ser que você esteja ganhando com isso. Ah, eu peguei um financiamento para expandir minha empresa, agora eu estou lucrando e nisso eu estou pagando o empréstimo. Ótimo. É crédito, produtivo. Fora Agora, para as isso, empresas. vou comprar um imóvel, claro. A maioria das pessoas não vai conseguir comprar um imóvel à vista. Mal consegue dar a entrada, mas, poxa, esforcei, dei a entrada de 20%, né, que voltou para 20%. Estou financiando, faço financiamento do imóvel, mas tente pagar ele, inclusive, antes, antecipe, faz amortização. Fora isso, não se endivide. Eu falo isso, martelo isso nas empresas, mas o movimento contrário é muito forte, né, Adriana? A É. galera quer que os outros se endividem, então, Agora, tem também o movimento dos ah, próprios empresários que também aumentaram a questão de recuperação judicial, que também aumentou nos últimos tempos. recuperação judicial, é, É,
São ciclos, né? Depende do Eu setor acho que tem a ver também. com os juros atual também, né? Porque tá Os juros difícil. altos, infelizmente, vai gerar dificuldade de crescimento. Não são todos os setores, tem setores que conseguiram ir bem. Até nos setores que conseguiram ir mal, tem empresas que conseguiram ir bem. Tem vários fatores aí, mas não é o ideal. Um juros acima do que está nesse patamar que está agora, ele não é bacana para a economia, não é sustentável. Então a gente espera que esse juros caia, né, para que a gente tenha realmente voltar a ter aí uma saúde financeira, principalmente para as empresas. E aí a gente tem também um ponto importante que é a inadimplência, tá? Porque aí você está falando de endividamento e tem inadimplência. Então, a inadimplência das pessoas, dos consumidores, também pesa, porque a pessoa está ali pegando uma dívida, se ela paga em dia, mesmo com juros, ok. O problema é quando ela para de pagar. Aí é um problema, porque essa inadimplência vai gerar problemas na economia, problema para o indivíduo, problema para todo mundo. Então a gente tem que começar também a ter essa responsabilidade na hora de tomar crédito. Na hora de tomar crédito, se preparar. E eu vejo isso na pessoa física e na pessoa jurídica. A pessoa está lá, dependente de crédito para alavancar, não tem um caixa, não tem uma saúde financeira, qualquer problema ela vai quebrar. A economia é cíclica, né? Então a gente tem que se preparar para os ciclos da economia, né? Pessoa física também. Pessoa que está lá, gasta o que ganha, gasta o que ganha, gasta o que ganha, se ela não tiver uma reserva e qualquer imprevisto que surgir, e eles vão surgir, na prática ela vai precisar de um empréstimo, ou vai ter que vender um bem, ou vai ter que ir para um problema muito pior ainda, né? É. Agora, você fala muito, e ajuda muito o indivíduo, pelo que eu entendi, né? Sim. Então, qual é uma dica que você dá para as pessoas que nos assistem? Eu sei que tem a básica, né? Que é deixar sempre o ganho maior do que o gasto. Mas tem alguma dica, alguma coisa que você dá normalmente para as pessoas que você possa compartilhar, na verdade? Dicas sobre vida financeira, sobre. Sobre se organizar mesmo. É, acho que de forma geral, Adriana e pessoal, a gente tem que olhar. A gente não pode deixar o dinheiro ser um negócio descontrolado na nossa vida. A gente tem que ter realmente controle sobre ele. Não dá para. O dinheiro não aceita desaforo, né? Que o meu avô falava. Dinheiro não aceita desaforo, menino. O que que significa isso? Cara, não dá para brincar com dinheiro. Não dá para falar assim, ah, eu quero. Então eu vou comprar porque eu consigo pagar em 28 mil vezes e eu dou um jeito. Mas eu quero, eu quero. E as pessoas estão nessa de, já que eu vou pegar um cartão de crédito. Muita ilusão que é vendida e as pessoas estão acreditando. Ah, pega o cartão de crédito aqui para você ganhar milhas e viajar para a Europa todo ano. Na prática, você tem que gastar dinheiro para poder ter milha. E a pessoa não tem dinheiro. E ela vai gastar dinheiro para quê? Para comprar coisa que ela não precisa, para quê? Né? Então, há muita coisa acontecendo e as pessoas estão muito iludidas. Então, a primeira coisa é não se iluda. Coloca o pé no chão, encara a tua vida financeira, olhe para o que você está gastando, tenha parcimônia, segure teu dinheiro, senão ele vai embora. Vão querer o teu dinheiro. Assim, as pessoas que não têm disciplina, elas vão perder o dinheiro delas. As pessoas que não têm disciplina vão deixar o dinheiro delas escorrer para alguém que tem mais força. Então, se você não diz para onde o seu dinheiro vai, se você não é a pessoa que tem essa clareza e essa força de vontade, você vai viver ali no ganha-gasta, 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 e sempre vai ser alguém, a culpa vai ser sempre de alguém. Eu tenho visto muito isso. As pessoas assim, não fazem o seu trabalho de casa, não fazem e começam a culpar os outros. Como é que você entrou Então, primeiro é nessa? você encarar teu dinheiro. Como é que você entrou nessa? Como é que você, da onde veio essa questão de você, além de se organizar, pelo que eu imagino, né? Você ser professor, escritor sobre o assunto. Olha, eu trabalhei muito tempo com captação de recursos, fazia isso para empresa, para projetos, né, principalmente. Captava recursos com empresas, com editais, com parcerias, patrocínios. Então, fiz muito investimento em projetos. Quando você E trabalhava em empresa, é isso? trabalhava Não. com empresas
para financiamento de projetos. Então, Tá. trabalhei com projetos de tecnologia, para saúde, né? Para Conselho Municipal da Criança e Adolescente, municípios. Aham. Então, foi uma área que eu aprendi bastante, me desenvolvi. Ganhei um prêmio num ano específico de captação de recursos. Legal. E aí, nessa época, estava começando a Associação de Educação Financeira do Brasil, num projeto muito grande aqui no Brasil, que foi a ENEF, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, e me convidaram a participar do processo seletivo para ser essa pessoa que iria articular esses projetos, esses investimentos, esse apoio, tanto institucional quanto financeiro, para o desenvolvimento da educação financeira no Brasil. Eu passei no processo seletivo, então entrei em 2014 para trabalhar com a Associação de Educação Financeira. Aprendi muito, 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 assim, rodei o Brasil, de fato, e outros países também, para aprender, implementar projetos, avaliar o impacto desses projetos. Então, eu fiz bastante esse trabalho na ponta e com os financiadores, é claro, que era o meu principal papel ali, né? Convencer os financiadores a investirem no projeto, mostrar os resultados para esses financiadores e que eles pudessem renovar, ampliar o investimento. Então, foram desde os bancos, corretoras, seguradoras, ministérios em Brasília que apoiavam bastante na execução, o Banco Central do Brasil, a CVM, a Bolsa de Valores, que são até hoje parceiros, pessoas, né, que eu tenho parceria. E então essa foi minha escola, né, minha casa de entrada na educação financeira, aprendi muito e fiz um mestrado também com pessoas endividadas, 400 famílias endividadas aqui no Brasil. Então virou uma coisa que se tornou a minha carreira, sabe? Eu comecei a ver o quanto que isso impactava demais as pessoas na ponta, o quanto que isso fazia diferença, o quanto que no mundo inteiro estava se desenvolvendo isso. Então, fui várias vezes apresentar os trabalhos e conhecer trabalhos de colegas também nos Estados Unidos, na Europa inteira, na Ásia, na China, eh, na África do Sul. Então, aqui na América do Sul também, América Latina, demais. Então, eu me apaixonei pelo tema, sabe, Adriana? E continuei, me especializei, fiz mestrado, depois fui para XP, que é uma corretora, né, aqui Uhum. do Brasil, para fazer toda a parte de educação financeira digital. Aprendi muito Foi o sobre o começo da mercado XP, né? digital. Foi o começo da Oi? XP? Foi o começo da XP, da aula Na disso. verdade, o começo foi em 2001. Eu entrei já quando a Ah, XP tá. estava bem consolidada, para expandir a estratégia de educação financeira ali no digital, principalmente, XP Educação, né? Então, aprendi muito sobre o digital nessa época, virou para mim uma coisa, uma chave, né, que eu virei, porque eu já conhecia educação financeira, mas o digital era um negócio que eu não tinha nenhuma aproximação. E aí comecei a produzir conteúdo, escrevi livro, comecei a fazer palestra, e aí começou a crescer muito, de forma que eu tive que pedir demissão da XP, tive que sair do mundo corporativo depois de quase 20 anos trabalhando CLT na empresa. Eu fui empreender porque eu vi o quanto que eu tinha ali uma oportunidade de expandir esse trabalho, de impactar muita gente, de esse ser também um bom meio de vida para mim e para minha família, né? Então fui para o digital aí há 2 anos, em tempo integral, vai fazer 2 anos agora, e Papai Financeiro não é só um perfil na internet, né? É uma empresa, a gente faz treinamentos, consultorias, cursos, diagnósticos, temos uma IA treinada pelo WhatsApp que as pessoas usam para organizar a vida financeira. Temos várias soluções, né, para diversos públicos que vão endereçar essa questão do dinheiro. E fazemos isso nas empresas também, fazemos treinamentos para os colaboradores, programas completos de longo prazo também para colaboradores nas empresas, para tratar a questão da dívida, para tratar a questão de, pô, vamos investir, para onde eu vou, onde eu invisto, como é que eu faço, como é que eu organizo, mão na massa. Então a gente está fazendo bastante coisa aí com essa visão
ampla de como a educação financeira é um pilar da nossa saúde. Não adianta nada você fazer academia, fazer meditação, yoga, não adianta nada você investir tanto na sua saúde se você não está equilibrado financeiramente. Então, esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas a olharem para isso. Agora, se as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui quiserem falar, bom, eu tenho esse problema, o que que elas podem fazer? Elas vão no Instagram, ligam para vocês, como é que funciona? Legal. A gente tem o Instagram, Papai Financeiro, tem o LinkedIn também, né? O LinkedIn Thiago Godoy, Papai Financeiro, que é o principal. A gente tem telefone também, o nosso comercial aqui deixa eu colocar aqui, só um minutinho, que esse aqui não sei de cabeça ainda. Nosso comercial é Priscila, né? Nós temos o telefone 9, é São Paulo, 11 94454 2428. O telefone comercial da Priscila, ou nos e-mails, né? contato@papaifinanceiro.com.br. Podem mandar mensagem para a gente atende e vai ser um prazer apresentar aí o trabalho, os resultados, tudo que a gente tem feito. É, assim, a gente tem uns minutinhos ainda para te fazer algumas perguntas. Pode, por favor. É, quando a gente fala, por exemplo, de consciência financeira, você entra no aspecto individual do mecanismo de funcionamento psicológico ou vai para uma linha mais prática, tipo de como aprender a lidar com números, com finanças e porque uma coisa é consequência da outra, né? Eu penso Exatamente. sobre isso Bom porque, ponto. obviamente, eu sou psicóloga, eu sempre vejo que tem muito a ver com o modus operandi da pessoa. Sim, são as duas coisas e andam conjuntamente. Então, é tanto a maneira como a pessoa lida com o dinheiro, as crenças, o comportamento, o que vem de pai e mãe, o que a gente consegue olhar para ela ter uma reflexão profunda sobre como ela está vivendo a vida financeira dela. Junto isso a uma questão prática de como que eu vou organizar aqui para eu sair das dívidas, como é que eu vou negociar minhas dívidas, como é que eu vou organizar para primeiro saber que dívidas eu tenho, quais juros eu tenho de dívida, para onde eu vou, para onde eu não vou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cortar, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, por que eu estou errando tanto. E a gente vai levar a pessoa a ter que tomar decisões. Esse é o ponto. Nosso objetivo é dar ali a pessoa vai no processo emocional, comportamental, mas também prático, objetivo, e ela vai ter que tomar decisão. Muitas vezes essa decisão, ela ter que vender um carro, essa decisão ela ter que se mudar do lugar que ela está, essa decisão ela ter que parar de usar cartão de crédito, pelo menos durante um bom tempo. A decisão ela vai, aí a gente vai levar isso para que ela possa tomar decisões difíceis, porque normalmente são decisões difíceis. Ela está se enrolando porque ela está procrastinando a tomada dessa decisão. Ou ela nem sabe, ou ela sabe, mas finge que não sabe, tá em auto-engano, que acontece muito, né? A pessoa se engana, se sabota, e aí ela vai eventualmente entrar num colapso, deixar-se entrar em colapso. Esse colapso começa no financeiro, mas vai para tudo. As consequências são divórcio, perde o emprego, porque não tem produtividade, ou pior ainda, tem uma depressão, um problema grande. A ansiedade e depressão é a maior causa Já causado vi, pelo endividamento. é. São coisas, é um efeito cascata que ela deixou acumular. Esse é o ponto. Todo mundo consegue, se tiver as informações corretas, parar, olhar e se ajudar. Mas é um processo. E não é todo mundo que vai fazer isso. Conseguir capacidade, todo mundo. Só que tem pessoas que têm estágios muito mais profundos e precisam de uma intervenção maior, mais longa, que extrapola muitas vezes o padrão que a gente tem de treinamento. Porque ela está Aham. ali numa questão muito grave, a vida financeira dela é um caos total. E não é pouca gente, não é pouca gente. Eu diria aí que bem umas 30, 40% das pessoas é bem grave. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que estão numa fase quase de aposentadoria e eu vejo algumas pessoas que agora elas estão parando para olhar. E aí eu vejo e falo, "Mas É. você tem um pouco isso antes?"
É, E, felizmente isso acontece. e aí não É, tem porque daí você já está na boca de entrar, a quantidade financeira já diminuiu, a oportunidade também está diminuindo, e aí você vê e fala, não, assim, eu não quero, obviamente, não é uma crítica, mas eu vejo pessoas, por exemplo, que estão se aposentando, que moram de aluguel. Se ela tiver uma grande quantidade, eu também, obviamente que eu conheço gente muito rica que mora de aluguel, mas é uma estratégia financeira, é uma outra coisa. é, É uma é, opção, é diferente de quem mora de aluguel, porque não tem. sim. É complicado assim, porque dependendo da renda, realmente a pessoa ela teve que fazer o básico do básico, né? Mas além da renda, se for uma pessoa que não é uma renda muito baixa, foi realmente por uma falta de olhar para isso e conseguir colocar isso em algo estruturado. Então, talvez o que a gente percebe muito é que quando a pessoa olha para o dinheiro ali, para os objetivos dela e coloca com clareza, poxa, eu tenho X para gastar, então vamos ver o que eu posso fazer para gastar um pouco menos. E agora a gente começar a ter um objetivo todo mês de colocar X reais ali para investir. Vamos ter essa clareza, colocar isso como meta, como objetivo, não deixar isso passar, porque no fim do dia, é, na matemática é muito simples, né? É gastar menos do que a gente ganha. Quando eu era CLT, vou te dizer um do meu lado, tá? Porque é muito difícil a gente também olhar para todo mundo, não tem como. Ah, Estou falando aqui de um público que eu trabalho, que é um sim, público, vamos dizer assim, mais de classe média, né? Um público de classe média, porque eu trabalhei com população bem pobre. E é bem difícil. Dá para ajudar, claro, mas a pessoa com salário mínimo, ela tem que ganhar mais. claro. Esse é o ponto. Não dá para a gente entrar na. Senão vira uma demagogia do tipo, ah, Não, não. não, com certeza Não, não. cara, assim, o salário mínimo ele já é muito baixo, sabe? É. Assim, dois salários mínimos já é muito baixo. Imagina Mas, um. por exemplo, eu vejo as pessoas que trabalham, que Mas, estão em casa, por exemplo, todas têm casa própria. então, aí tem uma questão, igual a gente também faz aqui em casa, essa educação financeira para todo mundo, né? Então, a casa própria é uma coisa importantíssima, né, na nossa visão. Agora, por exemplo, quando eu era CLT, mesmo quando eu fui crescendo na minha vida financeira e eu passei a ter uma renda mais alta, já tinha uma educação financeira. Quando eu comecei na minha vida de CLT, quando eu era muito novo, eu não tinha nenhuma educação financeira. Então eu era o ganha-gasta, que eu chamo de GG. Ganha-gasta, ganha-gasta, ganha-gasta. Queria fazer minhas coisas, era jovem, né? Queria usar meu dinheiro, viajar. O dinheiro que eu gastava, eu juntava dinheiro para viajar. Juntava um dinheiro, Bom opa, minhas investimento. férias. Então eu tinha um ano É um para bom juntar um dinheiro investimento. legal. Oi? É um bom investimento. Foi o que eu fiz durante um bom tempo da minha juventude, assim. Pegava o dinheiro e viajei, conheci vários países, né, e tudo mais. Era uma prioridade para mim, solteiro, sem filhos e tudo mais. E uma renda mais baixa, então eu não poupava nada. Até um belo dia que eu me endividei, porque eu poupei para uma viagem, me empolguei nessa viagem, e aí eu gastei muito mais do que eu tinha de dinheiro e usei o cartão de crédito e não consegui pagar a fatura do cartão de crédito. E aí, o que que eu tinha que fazer? Ou eu pedi dinheiro pro meu pai e minha mãe, o que eu não fiz, porque eu fiquei morrendo de vergonha, ou eu fiz como a maioria das pessoas fazem, eu parcelei a fatura do cartão de crédito. E eu fiquei um ano inteiro me sentindo um trouxa, porque eu paguei muitos juros pro banco, né? Foi isso para mim o primeiro choque que eu tive e nunca mais depois disso me endividei. Prometi para mim mesmo que eu nunca mais isso ia acontecer, né? E graças a Deus não consegui. Não repeti. Não aconteceu. Agora, depois, como CLT, eu comecei a ganhar melhor, fui melhorando e tal. Aí eu fazia o seguinte: eu ganhava 10, eu gastava 8. Beleza, Vinte por cento ia para guardar. a minha vida estava em 8 mil. Beleza, tinha vindo 2 mil, 2 mil em um ano, 24 mil, mais os juros, 30 mil, 28 mil. Então eu fui começando a ter algum dinheiro investido com essa estratégia. Comecei a ganhar melhor, comecei a poupar um pouco mais, melhorei um pouco minha vida, melhorei. Mas eu comecei a poupar mais percentualmente. Então, se eu poupava 2 antes, agora eu poupo 4, mas eu ganho muito mais. Então, eu comecei a ir nessa estratégia muito organizado. Quando eu virei empreendedor, eu comecei a ter um outro fluxo financeiro e já tinha muito tempo também
com preparo financeiro, então já estou falando de um histórico já que eu podia empreender, inclusive, não tinha que pegar crédito se eu tivesse um problema, me deu um horizonte de tempo bem grande, eu já tenho um outro tipo de gestão mesmo, porque, para começar, eu tenho funcionários, eu tenho folha de pagamento, eu tenho várias coisas que eu coloco dinheiro que eu invisto em tráfego pago, eu invisto em um monte de coisa. Então sai muito dinheiro da empresa para investir, entra, felizmente, muito dinheiro também. Eu tenho um lucro, né, da empresa, só que esse lucro da empresa, ele é um lucro que eu vou usar, estou reinvestindo na empresa. Então, hoje, minhas finanças pessoais, eu tenho um float de dinheiro na minha conta pessoal, com a minha esposa, que é o suficiente para pagar as contas, e a gente gasta bem menos do que a gente ganha, felizmente. Eu sei que isso daí é um privilégio para falar de Brasil, mas a gente prepara, não foi de um dia para o outro, isso eu queria dizer, entendeu? Não foi de um dia para o outro. E mesmo quando eu era CLT e estava lá ganhando menos, eu tinha essa disciplina, de sempre poupar 20%. Quando eu comecei ganhando R$ 3.000, Poupava muito, 20%. muito jovem, eu gastava tudo. Mas depois que eu me endividei e eu falei, não, não vou mais me endividar, eu comecei a poupar menos, mesmo pouquinho. Então, você ter o hábito. O mais importante é criar esse hábito, sabe? Da gente sempre poupar, sempre tirar dinheiro antes de a gente gastar com bobagem. Tira o dinheiro, investe, aí você continua o mês ali da sua vida financeira. Muito bom. Muito bom. Eu acho que tá gente muito curiosa para saber como é que faz mais de organização e etc. Minha última pergunta para você é: você falou que às vezes tem palestras que tem 10.000 pessoas, etc. Uhum. Obviamente que essa pessoa não tem a chance de ter uma consultoria individual, mas ela recebe de você um, um guide, né, uma orientação para que ela possa prosseguir daí de diante. Sem dúvida. A gente tem, a nossa metodologia, ela é uma metodologia que a gente leva tanto para os cursos, quanto para as mentorias, quanto para as palestras. E na palestra, claro, ela vai ser diferente dependendo do público, né? Faço para empreendedores, faço para executivos, faço para, como eu falei, eu faço até hoje em dia em canteiro de obra, né? Foi a primeira vez que eu fiz, foi recentemente, tenho feito alguns já, canteiro de obras e para fábricas. Então, a abordagem, o que eu levo ali, o que eu trago de insights, vai ser adaptado ao contexto de quem está ali. Porém, a metodologia, a base é muito parecida, porque é todo esse processo a gente olhar e encarar nosso dinheiro. Porque não adianta, isso eu cansei de ver também. Não adianta você ir numa palestra e abrir lá uma curva de juros e falar, porque o mercado financeiro vai reagir assim à inflação. Tem uma meia dúzia de pessoas que gostam, acham glamuroso tudo isso. Mas tem uma grande parte, que é a maioria, que fala assim, nossa, que chato isso, cara. Então eu falo de vida, sabe, Adriana? Eu falo de vida. Dinheiro é vida. Dinheiro é uma ferramenta. Então, se eu falar de vida e trouxer essa consciência, eu já vou estar ajudando muito mais pessoas. A consciência de dizer, cara, a minha vida financeira precisa de mim. Eu tenho que ser essa pessoa que vai olhar para isso de uma maneira estruturada, de uma maneira correta, de uma maneira assertiva, porque senão vai desandar e eu vou sofrer as consequências. Perfeito. A sua IA chama meu assessor, não, né? Não, a minha IA é a Papai Coruja. Meu Papai. assessor é concorrente. Mas é Ah, diferente um pouco. A minha assessora, ela faz. A nossa é focada no financeiro. O meu assessor, acho que é uma coisa também de agendar compromissos. isso, É um isso, pouco isso. diferente. É, O Papai Financeiro é só para a tua vida financeira. Tá no WhatsApp, né? O usuário interage pelo WhatsApp. Então é muito simples de usar. Todo mundo tem que ser um WhatsApp. Você vai abrir teu WhatsApp, você vai lá fixar o WhatsApp, né, do Papai Coruja no seu, os três que você pode fixar. Todo dia você vai ver ele lá e você vai registrar com tudo que você áudio, com gasta. texto que você gasta. Não apenas isso. Por quê? Você começa a usar e aí o Papai Coruja ele é ativo na tua vida. Então ele vai perguntar, olha, tem 2 dias que você não registra nada. Você não está gastando dinheiro? Ou qual que é a sua meta para poupar esse ano? Então você tem que ir interagindo com ele, treinada para a sua vida financeira, ele aprende com a sua vida financeira. É muito diferente de um chat GPT, que você vai ter que entrar no chat GPT e ficar ali falando com ele.
ele é um consolidador e mais ainda ele te traz toda a sua, tem um dashboard, né, um painel onde você vê onde você está gastando, em que você está gastando, compara com o mês passado, olha para a projeção do futuro se você tiver, que você quiser fazer. Então tem vários insights para você tomar decisões. Ele te ajuda a tomar decisões financeiras. Muito Muito mais do legal. que do E que você uma. pode subir, por exemplo, uma planilha de Excel que você tenha, sei lá, do banco que você extraiu e subir e ele lê? Não. Por enquanto, a gente está extraindo, ainda não está fazendo esse upload, mas a gente vai Tá, fazer em breve. Hoje você vai extraindo, vai falando no dia a dia. A ideia é que a pessoa crie o hábito. Se tá. você criar o hábito, você não vai ser dependente de uma tecnologia, você vai ser a pessoa, mas ele te ajuda a lembrar, ele te manda mensagem, ele fica em cima de você. Então, ele quer que você crie o hábito. Muito Anotar. bom. Não custa nada, né? Tá no WhatsApp toda Não, hora. tá. Entra no Instagram toda hora as pessoas para falar um monte de bobagem, ver um monte de bobagem, ler um monte de bobagem. Para depois que compra e vai usar o Papai Coruja para você registrar que muda a vida financeira. As pessoas tá bem impressionante assim os relatos. Muito legal. Tiago, eu não sei se você quer falar alguma mensagem final, mas assim, eu gostei muito de bater o papo com você, aprendi, e eu acho que esse é um tema muito importante, relevante para a vida de todo mundo e principalmente das pessoas que ouvem a gente aqui. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar com você. Quem estiver ouvindo, que estiver assistindo, quiser ajuda, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer aí poder apresentar o nosso trabalho. Então tá bom. Muito obrigada de novo, e aqui a gente finaliza mais esse papo de descompressão corporativa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.